você aquecer o seu evento é muito importante. Só que tem uma parada que a gente precisa ficar muito ligado, turma, que é o seguinte: no aquecimento vai acontecer mudança de rota. E eis aí outro motivo de desespero da geral. Eu nunca vi isso, meu Brasil, como pessoas, quando o assunto é mudar de rota, como as pessoas entram em profundo desespero quando é outra coisa que você deveria fazer com mais naturalidade. Mudar de rota faz parte do processo de qualquer coisa da vida, né? O tempo todo tem que ter um realinhamento, mudança de rota. Se eu combinar alguma coisa com vocês, daqui 5 anos essa rota já mudou, a gente tem que fazer realinhamento, mudar a rota. Eu não sei por que quando chega num projeto, num lançamento, a pessoa está na captação e aí ela simplesmente vê que não está dando certo, mas ela continua batendo cabeça. Ela vê que ela está tendo desafios na compra de lead e ela aceita não conseguir vencer esse desafio. Ela fala, não, vamos seguir aqui o plano e acabou, lá na frente a gente vê. Não, tem que mudar de rota. Tem que estar disposto a fazer a mudança de trajeto até que a coisa tracione. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. E eu sei que a galera falando aí, né, a Thalita falou, os experts piram quando muda de rota. Mas a verdade é que a dinâmica do jogo é muito diferente. Principalmente quem ainda não está com um produto consolidado. Vou dar um exemplo, né? A escola nossa. Imagina esse produto da escola daqui 5 anos, 3 anos que seja. Imagina a minha narrativa na hora de vender a escola daqui 3 anos, o quanto ela não vai estar consolidada. Isso vai fazer com que eu tenha menos mudanças de rota. Agora, no ponto que eu tô, é natural que tenha mudança de rota, porque a gente está encontrando, nós estamos em busca da narrativa perfeita. Nós estamos em busca daquela comunicação que, ao falar pouca coisa, ela nos represente. Nós estamos em busca dessa comunicação. Então, o tempo todo vai ter um ajuste de rota, pô. E o que faz você ajustar a rota da forma correta? É a pesquisa que você faz na sua compra de lead. Pô, tô comprando lead de uma galera que o salário é muito baixo. Essa galera não tem condição de comprar meu produto. Tenho que mudar de rota. Tô comprando lead de pessoas que estão muito desqualificadas. Elas não sabem nada de mercado digital, elas nem sabem o que é um curso online, nem porquê e tal. Opa, vou qualificar mais. Então você tem que sempre estar mudando de rota, né? Por quê? Que é uma coisa para te dar paz de espírito, isso você pode falar para o seu especialista, é que toda mudança de rota, né, existe uma narrativa para dar suporte para toda mudança de rota. Vou dar um exemplo. Na primeira turma que eu fiz da formação, na primeira turma eu ia entregar o curso gravado, na primeira turma. E aí eu peguei uma semana para gravar o curso, fiz os slides e estava gravando aqui, com o Eliel. Gravando. Cara, não estava fluindo. Eu não estava satisfeito. Falei, quer saber, mano? Não vamos gravar, não. Aí, todo mundo me perguntou do time. Cara, mas as pessoas vão entrar na plataforma e não vai ter nada dentro da plataforma. Falei, cara, maravilhoso. Vamos contar a nossa verdade, cara. Eu fui gravar as aulas, não gostei, quero entregar ao vivo. E pela primeira vez você vai comprar um curso que não tem nenhuma aula da plataforma. Isso é bom para você, por quê? Porque nós vamos caminhar passo a passo e montar o quebra-cabeça juntos. Você não vai sair que nem um louco assistindo milhões de aulas. Assim você entra na plataforma, só vai ter meu vídeo de boas-vindas e aí nós vamos trilhar tantas semanas juntos. Naquela primeira turma foram 4 semanas. E aí eu criei uma narrativa para suportar a minha mudança de rota. E na cabeça das pessoas que compraram a turma 1 fez muito sentido. Elas falaram, cara, eu não quero comprar mais um curso. Eu gosto dessa proposta do Aguiari de clareza, de construção de um quebra-cabeça do zero. Maravilhoso. Então ninguém devolveu o curso porque não tinha nenhuma aula lá dentro. Porque eu construí uma narrativa que dava suporte para a minha mudança de rota. Vou dar um exemplo aqui, ó. No lançamento do Reset Digital, eu estava no lançamento, estava captando. Esse lançamento foi uma batalha para captar lead, não só para mim, mas todo o mercado de marketing sofreu bastante nesse lançamento, nesse período que a gente está vivenciando para captar lead, né? E aí o que aconteceu? A gente estava falando, cara, a gente precisa
tangibilizar mais o nosso direcionamento, entendeu? Sabe? A gente precisa fazer alguma coisa que as pessoas entendam mais. A consciência da confusão já está claro. Esse problema aqui, ó, já estava bem claro. Para você eliminar o excesso de confusão, vou colocar uma letrinha mais fina aqui, né? Se eliminar o excesso de confusão, eliminar a confusão e conquistar resultados no mercado de infoproduto. Essa comunicação já estava bem clara, inclusive para a audiência que a gente já tinha comprado de leads. Só que a gente começou a ver que nas lives, que a lead não estava tão consciente para o que ia acontecer. Inclusive, vocês são as leads, né? Prazer, meu nome é Leandro, vocês deixaram de ser leads agora. Por quê? Umas 3 semanas antes da captação, a Keila tomou presença de uma coisa, falou comigo, cara, você não acha que a gente deveria falar a profissão que essa pessoa vai se tornar? E é uma coisa tão óbvia que eu não tinha pensado, de tão óbvia que era. Eu falei, cara, eu acho. Então, qual que vai ser o nome? Aí sugeriram inicialmente estrategista de lançamento, porque, Aguiari, vamos ser sinceros, nesses 7 anos você fez 123 lançamentos, logo você é um estrategista de lançamento, logo faz mais sentido você falar que as pessoas vão se tornar isso. Um estrategista de lançamento é mais fácil de entender, é uma profissão. Aí eu falei, não, vamos mais óbvio ainda, vamos para o estrategista digital. Aí a gente fez essa promessa aqui, ó. Mudamos a rota. O evento que vai lançar a nova geração de estrategistas digitais. E deu certo. O nosso volume de captação melhorou. Isso nos deu um norte para todo o desenho do produto, né? O caminho do estrategista digital, os pilares que sustentam o estrategista digital. Caramba, vamos fazer uma formação de estrategista digital. Então, o que acontece? No meio da captação, nós mudamos de rota, cara. E isso ajudou não só a captar as leads novas, que vieram mais aquecidas, como ajudou a trazer clareza para a minha narrativa durante todo o meu aquecimento. Porque se vocês repararem, as lives que eu fiz antes do reset, eu tô aumentando a consciência das pessoas da necessidade do estrategista digital. Nas lives eu já comecei a falar coisas do tipo, cara, um videomaker que não é estrategista ganha 10 vezes menos. O caminho para você se tornar sócio é ser um estrategista. Aí eu comecei a fazer essa escada do estrategista, né? Que é a profissão, o cara que é um designer, um videomaker, um gestor de tráfego, social media. Se ele não é estrategista, ele não influencia na venda. Se ele não influencia diretamente na venda, ele ganha menos. Nasceu uma narrativa a partir dessa mudança de rota, que até deu forma para o produto. Entendeu? E aí a gente aqueceu mais. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque enquanto vocês não tiverem um produto consolidado, vocês vão ter que mudar muito de rota até vocês encontrarem a narrativa perfeita. É uma coisa que leva tempo. Não é do dia para a noite. Entende? Tanto que quando existem várias escolas de marketing ao redor do planeta que vão ensinar formas diferentes de você atrair a sua audiência. Algumas vão dizer, cara, você tem que estar colado no cliente, que é a minha linha de pensamento. Cara, o que esses caras querem? O que eles estão procurando? E a minha comunicação vai muito baseada no que as pessoas querem, nos problemas que elas estão vivenciando. Outras pessoas vão criar algo e vão falar, cara, eu não vou oferecer o que ninguém quer. Eu vou bater nessa tecla aqui até as pessoas começarem a querer isso que eu vendo. Só que esse segundo cenário é um cenário em que o seu produto tem que estar mais maduro. A sua validação do produto tem que estar mais madura. Por quê? Porque você tem que afirmar que isso aqui vai funcionar para todas as pessoas. E é difícil afirmar quando você não tem tantos alunos, quando você não tem ainda um produto tão consolidado. Depois de 3, 4 anos, seu produto se consolida, mas antes disso é difícil. Por isso que eu gosto dessa comunicação mais curta, onde eu vou comunicando com o desejo e problema da audiência e vou entendendo o que eles estão querendo e vou mudando de rota e vou ajustando. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês, porque essa mudança de rota ela faz bem para você encontrar essa narrativa, entendeu? Que muitas vezes não tá claro ainda para você a sua narrativa. Existe um processo e é um processo que você tem que trilhar, porque a hora que você descobre a sua narrativa, o seu negócio muda.
Quais são os 3 princípios da fase de aquecimento? Princípio 1, elevar a expectativa. Evidente, a gente tem que elevar a expectativa das pessoas para elas comparecerem no evento. Princípio 2, elevar a consciência do problema e levemente a consciência da solução. Por exemplo, né, nas lives de lançamento que eu fiz, nas lives temáticas, eu vou mostrar para vocês já, independente do tema da live, o tempo todo eu falava o seguinte: é por isso que eu decidi fazer o evento Reset Digital. É por esse motivo. É porque ninguém consegue entender isso e fica confuso a respeito que eu decidi fazer o Reset Digital. Então, independente do tema da live que eu estava fazendo, da conversa do Stories que eu estava tendo, do conteúdo que eu estava entregando no Stories, do feed, na live, independente, eu crio uma narrativa e, gente, pelo amor de Deus, se vocês pegarem isso, o aquecimento de vocês nunca mais vai ser o mesmo. Eu crio uma narrativa que vai aumentando os motivos pelo qual as pessoas deveriam comparecer no evento. Se vocês pegarem as minhas aulas de aquecimento que eu fiz, as aulas temáticas, que era toda segunda, aquela aula serviu para quê? Para o terceiro princípio, criar relacionamento, né? Ali na aula eu via os comentários de vocês, o nome de vocês, pessoas. Aí naquelas aulas eu criava um relacionamento e naquelas aulas eu ia aumentando a consciência de vocês já em relação ao problema e levemente em relação à solução. E com isso eu aumento a expectativa de vocês. Vamos ver como isso funciona na prática, né? Por exemplo, a gente fez 3 lives temáticas no começo. Alice no País das Big Ideas foi a primeira. As 10 lições do Poderoso Chefão. E Como Atrair o Avatar foi a terceira. As pessoas que assistiram foram as pessoas que compraram. Uma grande maioria, tá? Eu não sei se a minha equipe fez essa pesquisa já, mas depois a gente vai levantar a pesquisa, mas eu acho que 80% dos alunos que compraram, não, acho que 70 e poucos, né, assistiram às lives. Eu vou levantar isso com clareza. O que acontece? Olha que interessante. Independente do tema dessa live, qual que é a premissa do aquecimento? Premissa do aquecimento é o seguinte: pega um tema que chame a atenção das pessoas, por exemplo, Alice no País das Big Ideas. Big Idea é uma coisa que tem muita dúvida no mercado. Big Idea, muita dúvida. Muita dúvida. A galera que chega no mercado ouve falar de Big Idea e fica travada. Aí depois eu fiz a live do Poderoso Chefão. A live do Poderoso Chefão foi sobre como construir um time forte. E essa live, em teoria, ela era um erro. Por quê? Cara, minha audiência não tá nessa fase ainda de construir um time forte. Então foi um risco consciente que a gente tomou. Porque eu falei, cara, a audiência não tá no nível de construir o time forte. Mas eu acho que se eles assistirem essa live e verem a experiência que eu tenho e os erros que eu já cometi em construir um time, e como minha visão de time tá clara hoje, e como essa visão suporta um negócio de 8 dígitos, eu acho que a minha autoridade vai ser muito aumentada diante dos alunos. Não é um conteúdo para eles aplicarem, não é uma dor do que eles estão vivendo, mas eu acredito que esse conteúdo aqui pode elevar muito a minha relação com os alunos. É uma coisa que era divertida, porque eu ia me vestir de Don Corleone, tá entendendo? Fiz a brincadeira de tocar guitarra ainda depois. Então o que acontece? Eu apostei em elementos que não diretamente eram conteúdo pelo conteúdo. Por exemplo, independente do tema das lives, em todas as lives, vocês vão ver que o tempo todo eu falo: é por isso que eu decidi fazer o Reset Digital. É por esse motivo que se faz necessário um evento como o Reset Digital. Nesse evento nós vamos resetar e vamos começar para você se organizar. Essa minha narrativa inconsciente, que está imperceptível, muitos de vocês não tomaram presença, mas eu estava repetindo insistentemente as palavras. É por isso que eu criei o Reset Digital. E aí eu também, algumas vezes, e alguns de vocês viram,
durante live minha, eu falando, e é por isso que eu decidi construir uma escola chamada Estado da Arte. Uma escola onde seja uma solução definitiva para o mercado, onde você possa ter um único lugar para buscar todas as respostas. Então vocês entendem que o maior problema de quando vocês vão aprender PPL é que vocês ficam muito fissurados no conteúdo em si. E que ele é importante. Mas os motivos inconscientes da fala que você vai trazer na narrativa, eles são mais poderosos. Porque ele traz clareza do porquê a pessoa tem que estar no evento. E isso vai aumentando a expectativa da pessoa. Por quê? Porque você aponta todos os problemas. Vocês vão ver que durante o meu aquecimento, gente, seja stories, seja o que for, todos os problemas da humanidade, digamos assim, eu resolveria no reset. E quando eu falo da humanidade é brincando, né, gente? Todas as questões de marketing digital, de lançamentos, eu resolveria no reset. Por quê? Porque no reset eu ia lançar a escola. E a escola, ela é uma solução definitiva. A gente está entregando tudo para vocês aqui. Entende? Então, o que acontece? O crescimento de vocês vai ser... Vocês não vão se reconhecer daqui 6 meses. Daqui 1 ano, vocês vão olhar para trás e falar, cara, eu enxergo tudo de forma diferente. Não é o marketing. Eu enxergo a minha vida, a minha família, a minha esposa, meu filho, minha mãe, Deus. Eu enxergo tudo com outras lentes. Por quê? Porque eu fui implantado na realidade do planeta. Então agora na realidade do planeta eu estou conseguindo enxergar tudo de uma forma diferente. É uma mudança de mentalidade muito forte, cara. Muito forte. Então o que acontece? Quando você entende que o aquecimento você pode fazer vídeos gravados para subir no YouTube, mandar para sua lista. Você pode fazer vídeo no IGTV, no Feed, no Stories, no Reels, aonde você quiser. Aí eu peguei alguns temas. Big Idea, que era uma coisa curiosa, e é um tema que eu simplifico tanto que nessa aula aqui eu aumento a minha autoridade das pessoas que me conhecem ainda de falar, cara, esse cara simplificou algo que eu não entendia por nada. Logo, esse cara sabe simplificar as coisas. Então, uma forma de eu impactar uma pessoa que chega é pegar um tema complexo e simplificar, no caso, a Big Idea. Depois, eu tenho um público muito grande que vem por causa dos lançamentos que eu fiz. Então, Avatar, como atrair as pessoas para o seu lançamento. É uma live específica para quem quer fazer lançamento. Certo? E aí, independente do conteúdo da live, se fosse outro, mais importante do que o conteúdo da live é o tempo todo eu estar ali batendo na cabeça das pessoas. É por isso... Eu falava uma coisa aqui, por exemplo, acontece isso, muita gente confunde Big Idea, promessa, Roma, e eu sei que vai dar uma confusão danada, e é por isso que eu decidi fazer o reset digital, para que você tenha clareza das coisas, porque não faz sentido você ficar perdendo tempo e entender como as coisas mais básicas funcionam. E aí, nesse momento, todo mundo, uau, é isso, venha o reset, venha o reset. Então, vocês precisam pegar isso, gente, que é simples, tá? Mas o mais importante é vocês, durante a jornada de aquecimento, produzirem um conteúdo que a audiência tenha interesse ou tenha um desafio muito grande, né? Por exemplo, se fosse mercado financeiro, eu lembro que eu fiz conteúdo de pré-lançamento falando, você vai entender a Bolsa de Valores nesse vídeo de 20 minutos. Você não vai ter nenhuma dúvida como a Bolsa de Valores funciona. Então a pessoa que estava chegando agora falava, cara, esse é o vídeo que eu preciso assistir. Ele era específico. Só que durante todo esse vídeo, o especialista estava falando, e é por isso que eu vou fazer o evento tal dia. Toda vez que ele batia no problema do porquê a pessoa não entendia a Bolsa, a solução não estava naquele vídeo da Bolsa, estava no evento que ela ia fazer. E muitas vezes a gente fazia levemente a antecipação do produto. Igual eu fiz para vocês. Eu falei em todas as lives que a gente ia fundar uma escola chamada Estado da Arte. Mas é muito diferente, gente, eu estar no meio de um conteúdo e falar, então, gente, a gente vai fundar a escola tal dia, tal parada, tal coisa. A gente vai fundar a escola, tal, e quebrar o assunto. Não.
Eu estava dentro do assunto e eu abri um loop e falava, ó, é por isso que a Escola Estado da Arte precisa nascer. Aí eu estava dando assunto, por exemplo, nessa aqui, ó, eu falei muito isso nessa live do Poderoso Chefão. Eu falei assim, ó, porque contratar pessoas é muito trabalhoso, é muito difícil. E eu tentei ver se tinha um lugar que preparasse pessoas para ser contratadas. E eu não conseguia contratar pessoas para trabalhar, escalar uma agência, escalar uma empresa de lançamentos, porque eu tinha que formar todo mundo. E é por isso que eu decidi lançar a Escola Estado da Arte. Porque já que ninguém vai formar o povo, vou formar eu. Dentro da live. Então, por exemplo, se eu fosse analisar o tema, construir um time forte não era tão interessante. Mas, como tinha um envelopamento legal do Poderoso Chefão, que é um time clássico, que é um filme clássico, eu consegui criar uma linha inconsciente de aumento de consciência na minha audiência sobre o meu produto que eu ia vender lá na frente. Então, o tempo todo eu tava... É o segredo do mágico, né? O tempo todo eu tava falando, olha pra cá, ó. Como construir um time forte. Olha pra essa latinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês olhando pra cá e eu fazendo a mágica aqui, ó. A outra latinha passando e a coisa acontecendo por trás aqui. Que é o que o mágico faz, né? Ele faz você olhar para um lado, rouba a sua atenção para que você baixe sua barreira de defesa. Por exemplo, quando eu faço esse tipo de comunicação, as pessoas, elas literalmente estão com a barreira de defesa baixa. Por quê? Porque elas não estão tipo assim, caraca, esse cara quer me vender uma coisa. Ah, esse cara vai me vender um negócio agora. Ela tá concordando com você. Realmente faz sentido abrir uma escola para formar as pessoas, dado que não tem um lugar para você contratar essas pessoas. Faz muito sentido. Toda a narrativa minha dá suporte para o produto que eu vendo lá na frente. Então, se essa live aqui fosse uma live de outro assunto, criação de filhos, eu ia dar um jeito de trazer a narrativa para o aumento de consciência tanto do evento que eu quero, que era o Reset Digital, como para o produto que eu ia vender lá na frente. Porque o produto que eu ia vender lá na frente era a escola. Então eu já fui aumentando a consciência de vocês em relação à escola muito antes. Faz sentido? Outra coisa que eu fiz para aquecimento, que foi muito interessante, foi as lives do almoço, né? As lives do almoço, inclusive estamos aqui com a foto da Mari, foi uma live muito emblemática, nossa aluna mais nova. A Mari sempre vai ser a nossa primeira aluna mais nova, nossa aluna de 16 anos. Essas lives do almoço, todas elas eu conversava com as pessoas. Mas o fato de eu estar presente, de que ao aparecer um problema, eu tenho que falar do Reset Digital, eu tenho que apontar para o Reset a solução. Eu tenho que falar que é por isso que eu estou fazendo o reset. Eu tenho que falar que é por isso que eu estou abrindo a escola. Eu tenho que falar, gente. Isso era um trabalho que eu fazia com o especialista para ele conseguir fazer um bom aquecimento. Porque nesse aquecimento ficava muito mais fácil eu falar pro especialista assim, cara, independente do que você fizer eu falar, quando surgir um problema, você precisa trazer aquele problema, o evento nosso como solução. E quando der, você fala do nosso produto. Quando der, você vai falar do nosso produto. Então, o especialista que era treinado por mim, ele já ficava consciente no Stories, estou respondendo Stories. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele falava, tal. Foi por isso que eu desenvolvi o produto tal. Porque no produto tal eu resolvo esse problema. Aí pegava outra resposta. Foi por isso que eu decidi fazer esse evento. No meu caso, foi por isso que eu decidi fazer o reset. É uma instrução muito fácil de dar para o especialista. E agora, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão sair dessa aula de hoje, vocês vão acompanhar vários lançamentos de vários players, inclusive grandes players, e você vai ver que muitos cometem a falha de não aumentar o motivo do porquê a pessoa deveria comparecer no evento. E isso é uma das variáveis mais importantes. Você não precisa de... Você nunca vai ter... Ah, comprei 50 mil leads, 80 mil leads. Cara, você busca 50 mil leads para encontrar os 600, as 1000 pessoas que tem a sua cara, que está no momento que quer vivenciar a história que você está construindo.
Sempre vai ser isso, cara. Um lançamento de 3 milhões é um lançamento de 1.000 pessoas que compraram um ticket de 3 mil. Entendeu? 1.000 pessoas que entraram numa lista de 50 mil. Numa lista de 80 mil. O Marçal, o pessoal falando que o Marçal faz muito isso, o tempo todo. Só que, inclusive, o pessoal, tem aluno lá da PLX, que é aluno da escola, quando vai passar pro Expert, não consegue explicar com simplicidade o que o Expert tem que fazer. Então, muitas vezes, a pessoa faz um piloto automático, é tão simples para ela, que na hora que você vai treinar alguém, um especialista, para fazer, ele não tá consciente disso, porque não é natural para ele, entendeu? Isso não é natural para ele. Quem é mais vendedor tem esse drive natural. Quem é menos vendedor não tem esse drive. Então o que acontece? Quando você consegue ficar na sua comunicação, batendo nos motivos do porquê a pessoa deveria aparecer, independente se for uma live do almoço que eu fiz com convidados, independente se é um conteúdo temático, independente de um stories, você tem que aumentar a consciência das pessoas em relação ao problema, levemente sobre a solução. Isso vai fazer com que a pessoa fique com mais expectativa, porque o tempo todo, tudo você aponta para o evento.